E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre Cloud Computing, né? Principalmente voltado para a área de dados, tá? Mas a gente vai falar um pouco a visão geral, né? Citando um pouco na parte de infraestrutura e programação também, para vocês entenderem um pouco melhor sobre as tecnologias, né? As plataformas voltadas para tudo, né? As plataformas de cloud voltaram para tudo. Gente, lembrando que esse vídeo ele é parte de uma sequência de aquecimento, né, de vídeos para o nosso workshop que acontece dia 11, 12 e 13 de agosto, tá bom? Se você está interessado em participar desse workshop, que é voltado para pessoas que querem entrar na área de dados, né, e participar, né, dele, que é trampar com dados, né, ganhando 12 mil reais por mês, trabalhando de casa com análise de dados. Gente, se inscreve no link aqui embaixo, tá na descrição. Não vou falar muito sobre, mas só quero deixar claro que aqui eu gosto de dizer que é como se fosse um alongamento ali antes do exercício, né? Não é obrigatório, né? Mas eu quero manter você ali aquecido, já pronto, para você conseguir absorver melhor o conteúdo desse workshop, que vai ser bem completo, tá? Outra coisa também que eu estou fazendo lives todos esses dias, essas 2 semanas antes do workshop, também para aquecer vocês, tirando dúvidas, falando sobre alguns assuntos, até passando algumas notícias e discutindo sobre elas, tá? Então acompanha lá. Eu posto alguns cortes lá também. Eu posto nos stories ali os detalhes, tá bom? Mas aí acompanha a gente lá que a gente vai continuar as discussões por lá, ok? Então vamos voltar para o vídeo aqui, falar um pouco sobre cloud, né? Gente, a plataforma de cloud é basicamente uma plataforma que foi feita para facilitar a vida da galera que é de programação, que é da área de tecnologia no geral, né? Falar nossa programação. Mas por quê? Porque antigamente, quando você construía um sistema, quando você construía uma ferramenta, ou quando você precisava hospedar alguma coisa em algum lugar, um banco de dados, coisa desse tipo, você precisava comprar um servidor fixo, né, físico ali mesmo, né, como se fosse um computador enorme ali, né, tem até uns gabinetes enormes ali para você colocar, e ele precisa ser muito potente, porque ele vai precisar de muito tráfego de internet, de pessoas acessando e conectando com as coisas ali e tudo mais, e muita coisa ali também sendo salva, sendo utilizada, sendo processada, tudo ao mesmo tempo, de forma dinâmica. Né? E aí, por exemplo, pô, eu vou fazer uma campanha enorme aqui na minha Black Friday para lotar aqui o meu sistema, a minha loja, o meu site, sei lá, alguma coisa assim, e vender o máximo possível. A primeira coisa que a gente tinha que se preocupar é: será que meu servidor aguenta? Será que eu devo comprar mais memória, processador? Será que eu coloco mais HD para as coisas que eu vou subir aqui ter espaço para elas aqui ou coisa desse tipo? Isso além da internet, ainda que você tem que ter uma internet boa, né? Então aí você vai ter que comprar essas peças, pagar alguém para ir lá e arrumar. Isso, obviamente, provavelmente você vai ter que ter alguém, se você não for esse alguém, né? Mas se você não for, você vai ter que contratar alguém para ficar fazendo manutenção disso, monitoramento disso. Porque a qualquer momento esse servidor pode pifar uma peça. E se pifar uma peça, é igual ao seu computador. Parou de funcionar, não vai funcionar. Se o seu computador do seu trabalho não estiver funcionando, o que vai acontecer? Você não vai trabalhar. Se o servidor que está na sua loja lá hospedada cair, quer dizer, queimar uma memória, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai parar de funcionar, sua loja vai sair do ar. Fazer o quê? Entendeu? Então, se você não quer mais nada disso, o que foi inventado? Foi inventado Cloud Computing. Né? O que é esse Cloud Computing? O cloud, no geral, vamos falar, por exemplo, a cloud da AWS, que é da Amazon, né? Um exemplo aqui só para a gente começar a discussão. Gente, a cloud lá da Amazon, a AWS, basicamente eles têm um prédio lá enorme, com vários andares, que tem vários servidores físicos. E vários profissionais lá monitorando esses servidores, assim, que são absurdamente enormes e com uma potência absurda. E aí o que eles fazem? Eles disponibilizam que você utilize uma parte deles. Né? Então, como que você vai fazer isso? Você vai lá entrar na plataforma lá da Amazon e falar na AWS, né? E falar, tipo, ó, eu quero um servidorzinho aqui com 16 megas de memória RAM aqui, eu vou querer tanto sei lá, 8 CPUs aqui, que é né, o processamento ali, o processador, 1 tera de HD e etc. E eu vou precisar usar ele 24/7, deixa ele sempre ligado aí. Ele vai falar, ó, você vai pagar, sei lá, $5 por hora que você estiver usando ele. Então, se você vai deixar 24 por 7 aqui, vai dar o total de 24 vezes, sei lá, 31, né? 24 horas vezes 31 dias, né? Vezes o valor que você está pagando por hora ali, $5, por exemplo, vai dar um valor.
Nossa, vai dar um valor absurdo, realmente, mas não é necessariamente esse preço, né? Alguns servidores eles são até de graça por um período X, e outros são tipo assim, centavos por hora, que vai dar coisa de US$ 5 por mês, sabe? Ou US$ 3 por mês, até dependendo do que e aonde você contratar, né? Enfim, então, tanto a Amazon tem isso, quanto o Google tem isso, que é o GCP, a Microsoft tem isso, que é a Azure, e várias outras têm isso também, mas essas três são as principais. Tá? E aí, bom, descobrimos agora que dá para eu ter o meu próprio servidor e ele não ficar do meu lado. Né? Você também não precisa ter um profissional ali vendo se queimou uma memória RAM e você tem que trocar, porque está lá dentro da Amazon. Eles têm profissionais para cuidar disso. E se der esse problema, não vai replicar para você, entendeu? Eles vão só alocar um outro computador ali rapidinho, com os mesmos recursos funcionando, e eles vão pegar aquele computador defeituoso e trocar as peças. Né? Então essa é a ideia, que você nunca se preocupe com a manutenção física desse servidor, né? Mas você ainda vai precisar de alguém para cuidar da parte do servidor, tipo, dentro dele, né? De aumentar os recursos, né? Dentro da plataforma. Então você não precisa comprar memória RAM. Mas se você vai fazer o lançamento da Black Friday, você vai ter que entrar lá na plataforma e eu uso 16 GB geralmente de memória RAM, vou aumentar para 32. Eu uso 16, 8 CPUs, vou aumentar para 16. Eu não tenho muita noção de infra assim de cabeça, tá? Então eu tô falando números entre aspas aleatórios, tá? Mas enfim, eu vou precisar subir mais coisa, então em vez de 1 TB, vamos colocar 2 já para garantir bastante espaço, né, e tudo mais. Então vai ter que ter uma pessoa para fazer isso. A pessoa precisa ser técnica? Talvez não. Talvez é você mesmo entendendo o que são essas coisas, você consegue fazer isso lá dentro. Mas você vai precisar de uma pessoa técnica para configurar o seu sistema lá dentro, o seu banco de dados ou qualquer coisa que você tiver colocando lá dentro do servidor, né? Mas e se a gente não precisasse ter essa pessoa? E se eu quisesse só subir um banco de dados e não precisar de alguém que fique monitorando e configurando coisa? Se eu não quiser subir um banco de dados, eu não precisa ter alguém que entre lá no Linux do servidor e faça lá um install lá do banco de dados, configure tudo ali em linha de código né, do command line lá dele, né, e tudo mais. Se eu quiser que uma pessoa que só fez o banco de dados já vá lá, suba ali tranquilamente. Bom, para isso, as plataformas de cloud fizeram microserviços lá dentro que você utiliza para cada coisa que você precisa, né? Então, por exemplo, se você quer subir um banco de dados lá, né, a AWS lá tem o RDS. Né, o RDS é basicamente assim, você entra lá e vai ter uma apresentação lá para agencial falando, tipo, configure seu banco de dados. Você vai falar, ok. Fala, ok, qual banco de dados você quer? Eu quero um MySQL. Legal. Tá, MySQL, beleza. Quanto que você quer que tenha de recurso ali no servidor que vai ter o MySQL? Tanto de memória RAM, tanto de processador, tanto de não sei o que. Legal. Qual que é a senha do usuário que vai acessar esse banco de dados? A senha é tal. Quais outros usuários podem acessar? Esse usuário com essa senha, esse usuário com essa senha. Legal. Então dá um OK aqui, OK. Ele vai criar o servidor já, vai configurar o banco de dados com o que você setou lá na página normal. Você vai ter lá o link para acessar ele lá, né, na ferramenta que se conecta no banco de dados. O usuário e a senha, você passa para o cara lá do servidor e ele vai replicar lá do servidor não, no banco de dados, né, que ele criou de repente seu banco de dados, ele vai replicar lá para dentro e você nem precisou acessar dentro do servidor. Eu quero monitorar isso. Dentro da ferramenta vai ter uns dashboardzinhos falando, tipo, hoje tantas pessoas consultaram os bancos de dados. Esse foi o tanto de uso da sua CPU, da sua memória aqui nas consultas do banco de dados. Essas foram as consultas mais feitas ali dentro. Não vai ser exatamente assim, mas tem os logzinhos ali, tem um monte de coisa. E aí você não vai precisar ficar configurando essas coisas para monitorar, para melhorar, para aumentar, para colocar coisa lá dentro. Não precisa. Ele vai ter uma plataforma dinâmica para isso. Para o seu banco de dados, para o seu site. Eu quero subir um site no WordPress, que é um frameworkzinho lá, uma ferramenta para sites e blogs, né? Você faz ele ali na sua máquina e sobe o código ali dentro da ferramenta. Eles têm o Lightsail na AWS que é feito para isso. Você sobe ali, ou você vai lá e entra na plataforma, ele já vai vir com o WordPress configurado e você já faz lá dentro dele mesmo. Com o WordPress, né? Você pode configurar, por exemplo, o Elementor, essas coisas que é tipo bem clicar e arrastar e o negócio está pronto. Né? Então, tipo assim, você não vai precisar realmente nem entrar ali no servidor para fazer nada, entendeu? Ele vai fazer meio que tudo para você ali, né? Então, essa é a facilidade que a plataforma de cloud traz pra gente, tá? E aí falando agora sobre a área de dados, tá? Eu sei que eu citei banco de dados e tudo mais, mas isso está mais voltado para o que a gente chama de pro profissional de DBA, né? Esse profissional de dados que eu fiquei falando é o DBA.
que o DBA faz? Ele faz o vínculo dos dados com produção de uma aplicação, né? Então, se eu tenho um aplicativo, ele vai criar, por exemplo, organizar, modelar, e vai criar, e vai monitorar, e vai manter aquilo cada vez mais otimizado, né? O banco de dados, né? Para aquela aplicação, para aquele aplicativo funcionar, né? Esse é o trabalho do BA. E aí ele seria o cara que mexeria nessa ferramenta RDS que eu citei, né? Agora, voltando para a parte de análise e engenharia de dados, o profissional de análise e engenharia de dados, ele consumiria os dados dali para centralizar em outro lugar, né? Se você viu o vídeo que eu falo um pouco sobre a área de engenharia e análise de dados, né, você deve entender um pouco o que eu estou querendo dizer, né? Mas se você não viu, basicamente o trabalho do engenheiro de dados é pegar os dados de um lado e jogar para o outro, né? Pegar os dados de várias origens de dados diferentes, vários lugares diferentes, né? Então seja desse banco de dados, de rede social, né, de uma planilha, de um sistema financeiro, de um monte de coisa, e centralizar em um lugar só que a gente chama de data warehouse, né? E o analista de dados vai acessar os dados desse data warehouse para gerar insights de negócio, né? Então, esse Data Warehouse, né, ele é uma ferramenta ali basicamente uma base de dados, um banco de dados, né, não necessariamente um banco de dados, mas ele funciona como um banco de dados de centralização de dados para consultas analíticas, né? Ou seja, a gente consegue fazer várias consultas o dia inteiro, consultas pesadas, etc., de várias fontes de dados diferentes que a gente centralizou os dados lá, entendeu? E aí o trabalho, né, do engenheiro de dados então vai ser criar scripts em ferramentas que são feitas, né, em criação de scripts o que a gente chama de ETL, que é ETL é a sigla para Extract, Transform and Load. Então, extrair, transformar e carregar. Extrair lá da fonte, do banco de dados de produção que eu citei. Transformar, limpar, otimizar aqueles dados, deixar eles do jeito que eles devem estar para análise de dados. E carregar no Data Warehouse, né? Então, o engenheiro de dados vai ter lá as ferramentas para isso, né? Por exemplo, no AWS a gente tem o Glue, né? E aí ele vai usar essa ferramenta para criar o jobzinho lá, fazer as consultas, etc. E vai transformar alguma coisa e carregar no Data Warehouse, né? Esse vai ser o trabalho ali do profissional de engenharia de dados. E o analista de dados vai ver esses dados, vai fazer consultas, conectar esses dados para conseguir gerar um insight no final ali, né, para conseguir jogar em uma outra ferramenta de visualização. Tá, eu tenho um vídeo falando sobre ferramentas, inclusive, né, que a gente utiliza como analista de dados, mas eu vou lançar mais um vídeo futuramente se aprofundando um pouquinho em cada uma das ferramentas. Então, se você ficou com dúvida essa questão de ferramenta de visualização, aguarde um pouquinho que já vai sair o vídeo sobre esse assunto, tá? Ou volta a alguns vídeos que você vai ver o vídeo que eu falo já um pouco amplo, um pouco mais macro, né, sobre essa visão. Enfim, então é basicamente a cloud, ela faz parte do dia a dia desses profissionais, tanto quanto de programadores, por exemplo, ou de qualquer outro profissional ali que utilize tecnologia no dia a dia. Até profissionais que são mais da área de negócios precisam utilizar muito de ferramentas de cloud, né? E como que funciona no final das contas? Cada uma dessas ferramentas tem o seu custo individual, né? E cada uma das plataformas tem suas ferramentas que fazem exatamente esses pontos, né? Só que das suas formas, né? Cada uma tem de um jeito diferente, né? E aí você vai escolher, por exemplo, a plataforma de cloud que te atende melhor para a arquitetura de dados que você quer fazer. O que que é a arquitetura de dados? É você construir essa dinâmica, ó. Essa é a ferramenta que vai pegar os dados aqui, que vai jogar para cá, né? Tratado, limpo, etc. Que o analista de dados vai analisar e mexer e jogar para cá, entendeu? Então a gente está falando cada ferramenta que a gente vai utilizar no nosso dia a dia entre os profissionais. Então, olhando para essa arquitetura que você precisa construir, você vai avaliar as plataformas de cloud que existem, escolher as ferramentas dentro dela que vai conseguir construir e contemplar a arquitetura completa. E aí você consegue ter o preço em cima disso, né, sabendo o quanto que você vai utilizar de cada uma dessas ferramentas que você colocou na sua arquitetura, né, o quanto você precisa de cada uma delas com base no preço ali que você vai, que cada uma delas tem, né, e o quanto você vai utilizar. Enfim, isso é uma visão de arquitetura, e aí com base nisso você vai utilizando cada uma delas. Voltando um pouco sobre a visão de cloud, agora que você entendeu como ela funciona no nosso dia a dia, você deve ter percebido que nem tudo isso precisa de um servidor ligado 24/7. Por quê? Porque, por exemplo, o meu ETL, eu posso, né, que eu vou extrair os dados lá da origem, transformar e jogar no meu data warehouse, eu não preciso ficar rodando ele 24/7. Eu posso rodar ele uma vez por dia.
Tipo, ó, vou pegar todos os dados de ontem e jogar no Data Warehouse. E aí amanhã ele vai pegar todos os dados de hoje e jogar lá no Data Warehouse. A gente sempre vai atualizando, digamos assim, só não tem dados do dia atual, mas tem dados do dia anterior para trás. Com isso, a nossa execução do Ethereum vai ser só uma por dia. A gente não precisa deixar um servidor ligado 24/7 para fazer uma execução por dia, certo? É por isso que foi inventado o que a gente chama de ferramenta serverless. Tá? Serverless é basicamente a ferramenta que não tem um servidor alocado para isso. Tá? Então, por exemplo, pô, eu fiz um código aqui em Python. Tá? Eu vou rodar ele uma vez por dia. Tá? Você vai subir ele lá na ferramenta e ele fala, ó, tá salvo o seu código. Ó, eu quero que você rode todo dia às 8 horas da manhã. Ele, tá bom. O que ele vai fazer? Quando der 8 horas da manhã, ele vai pegar o seu código, ele vai ligar um computador, jogar o seu código lá, executar lá naquele computador do código. Quando terminar de executar, ele vai tirar e desligar o computador. E aí ele vai te cobrar só o tempo que ele ficou ligado executando o seu código, em vez de ficar ali cobrando o dia inteiro, entendeu? É igual a economia de energia, tipo, se você ligou seu computador, você vai usar ele para aqui para jogar e etc e tal, ele vai gastar energia, né? Para que eu vou deixar ele ligado 24/7? Vai gastar energia, vai gastar os recursos aqui da peça, né? Ela vai durar menos tempo ali, o tempo de vida dela vai ser muito menor ali, etc. Então o que você vai fazer? Você liga, você usa, quando você parar de usar, você desliga. Isso vai reduzir o custo de gasto de energia, vai reduzir o gasto ali de cada uma das peças ali que você comprou e você está utilizando. Então é basicamente para isso que a gente usa serverless, porque pô, a empresa está economizando, né? A AWS lá, por exemplo, ou o GCP que você contratou ali para fazer aquele negócio, vai economizar, porque ele vai executar uma pequena parte do dia e não vai precisar deixar nenhum servidor dele ligado para ficar à toa lá ligado, gastando energia e vários recursos deles, né? Então ele vai cobrar menos de você, ele vai cobrar só o que você utilizou. E aí você reduz o custo de tudo isso. Tá? E isso existe para código, existe para banco de dados, né? Ele só liga ali para quando alguém faz alguma consulta ou insere alguma coisa ou utiliza de alguma forma. Existe para um monte de coisa, tá bom? E essa é uma das facilidades também da Cloud Computing, né? Que não daria para você fazer isso no seu computador, ficar ligando todo dia, executar um código e desligando, né? Ou para até outras coisas ali no dia a dia que não vão fazer sentido você ficar fazendo isso com o computador, né? Enfim. Bom, gente, essa foi a explicação geral sobre Cloud Computing. Eu espero que eu tenha deixado bem claro para vocês para que serve, como funciona e etc. Tá? Continua acompanhando aqui os vídeos que tem muito mais conteúdo de aquecimento aí para você que está querendo entrar na área de tecnologia, mais especificamente na área de dados. Valeu, pessoal. Obrigadão, viu?